Bem-vindo a todos. Meu nome é José Pedro Costa, eu sou pesquisador aqui do Instituto de Estudos Avançados. Me foi dada a honrosa tarefa de facilitar esta reunião. Eu gostaria de, em primeiro lugar, anunciar o nome dos 7 ministros aqui presentes. Carlos Mink, da esquerda para a direita, Edson Duarte, Marina Silva, Rubens Recupero, Isabela Teixeira, Sarney Filho e Zé Carlos Carvalho. A reunião está organizada da seguinte maneira: o professor Recupero, o embaixador Recupero, vai fazer um resumo do documento que acaba de ser discutido entre todos os ministros da reunião que acabou neste momento, e esse texto está aí distribuído para quem quiser na entrada, e a seguir será feita a abertura para 10 perguntas da imprensa, 3 minutos no máximo para cada pergunta, porque existem várias pessoas, vários dos ministros que terão que sair. Para iniciar a reunião, o professor Guilherme Yariplonski, que é o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, vai fazer uma saudação de boas-vindas aos presentes. Apenas também em nome do professor Paulo Saldiva, diretor, agradecer muito a vossa presença, a honra nesse momento importante, dizer que o Instituto se sente, vamos dizer assim, um local adequado para esse encontro da senhora e dos senhores, pelo fato de que, quando fomos criados por iniciativa do professor Goldenberg, que também atuou no meio ambiente há pouco mais de 30 anos, nós tivemos um envolvimento desde o início com o tema ambiental. Relembro apenas 3 nomes que foram do Instituto em vida: professor Paulo Nogueira Neto, primeiro secretário especial do Meio Ambiente, com prerrogativas de ministro, Aziz Absaber e Clodovaldo Pavan, para mencionar alguns, e essa trajetória ela continua. Nesse momento, nós temos também a honra de ter a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, coordenada pelo professor Turra, aqui presente. Então, dizer que estamos abertos, a reunião é vossa, nós estamos simplesmente sendo anfitriões. Muito obrigado pela confiança. Agradecemos também à imprensa por ter acolhido numa quantidade expressiva. Finalmente menciono o papel do Fábio Feldman, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que foi a pessoa que nos trouxe esse desejo dos senhores ex-ministros e ministra de encontrarem espaço para conversarem e poderem expressar a sua percepção e as suas orientações a respeito do tema. Bom dia a todos. Antes de começar, eu gostaria de convidar todos os presentes a se porem de pé para fazer uma homenagem de 1 minuto de silêncio em memória do nosso querido e saudoso professor Paulo Nogueira Neto, que foi o mestre de todos nós, fundador da Organização Ambiental no Brasil, desde a época dos anos 70, ainda nomeado na época secretário especial do Meio Ambiente do Ministério do Interior, na época ainda do presidente Médici. Falecido recentemente, o Paulo seguramente estaria aqui entre nós, porque ele sempre nos acompanhou, mesmo quando estava já com 90 e poucos anos. A lembrança do nome do Paulo Nogueira Neto se deve, entre outras razões, ao nosso desejo de acentuar a unidade ao longo do tempo de todos os que se ocuparam da proteção ambiental no Brasil, desde o regime militar até o último governo do presidente Michel Temer. Paulo Nogueira, como eu disse, se vivo fosse, ele seguramente estaria aqui entre nós, como esteve quando nós nos unimos durante a discussão do Código Florestal e em outras ocasiões.
Essa ideia da unidade vem acompanhada da ideia do diálogo. O diálogo permanente e aberto com todas as instâncias da sociedade civil e com todos os âmbitos de governo. Nós estamos aqui não para sermos contra alguma coisa, mas para sermos a favor de uma tradição que vem se construindo ao longo de quase meio século e que, infelizmente, hoje nós vemos ameaçada por um esforço sistemático, deliberado, consciente de destruição, de desconstrução, em todos os setores. Foi por isso que conseguimos algo inédito, que é essa primeira reunião coletiva dos ex-ministros de Meio Ambiente aqui em São Paulo. Nós nos pusemos em contato alguns dias atrás, procuramos elaborar um documento. É um documento que procura transmitir uma visão panorâmica do que está acontecendo, e esse documento que está sendo distribuído aos senhores tem numerosos pontos que serão depois aqui salientados e reforçados pelos ex-ministros que estão aqui ao meu lado. Eu gostaria, de minha parte, apenas acentuar que nós assistimos com tristeza a este momento da vida brasileira. Nunca pensamos, durante o período em que estivemos ligados à causa ambiental, que pudéssemos testemunhar um esforço tão malévolo, tão continuado, tão destrutivo em relação a tudo aquilo que o Brasil vem construindo há muito tempo. E isso nós podemos constatar já no esvaziamento sistemático do Ministério do Meio Ambiente, que foi preservado de forma puramente formal, mas foi esvaziado do seu conteúdo com a transferência de todas as suas principais funções a outras instâncias decisórias. A Agência Nacional das Águas, o Serviço Florestal Brasileiro, que passou ao Ministério da Agricultura. Como a nossa agenda não é só ambiental, mas socioambiental, nós queremos também acentuar os graves atentados que se estão a cometer contra a Fundação Nacional do Índio, sobretudo a retirada da Fundação da sua função precípua de demarcação das terras indígenas. Esse tema é intimamente ligado ao ambiental, porque nós sabemos que as reservas indígenas têm sido um baluarte da proteção no Brasil. São áreas em que a destruição se faz de maneira muito menos acentuada. Outros movimentos que nós vemos hoje, como o enfraquecimento sistemático de todos os conselhos em que a sociedade civil participava. Um dos aspectos mais importantes da obra de construção ambiental no Brasil sempre foi o esforço de associar a sociedade civil plenamente, desde o Conselho Nacional do Meio Ambiente a uma multiplicidade de outros conselhos que permitiram dar voz e muitas vezes, inclusive, voto aos representantes da sociedade civil por cima de partidos, por cima de ideologias. Nós vemos aí também um esforço sistemático de hostilidade, de antagonismo a essa participação da sociedade civil. Não quero me alongar, porque, como eu disse, há outros pontos que são extremamente importantes, tão importantes como esses, mas que eu quero deixar para que cada um dos meus colegas acentue. Queria apenas dizer, em conclusão, que eu apenas estou aqui como porta-voz
simplesmente para organizar e encaminhar os trabalhos, e porque, por acaso, eu sou o mais velho. Sou o mais velho e, inclusive, creio que também, em termos de ministério, porque eu fui ministro do presidente Itamar Franco, de saudosa memória, em 1993 e 94, quando o ministério foi criado com o nome de Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Então, é apenas nessa função que eu dou aqui as boas-vindas a todos. Depois vamos ter um período de perguntas, nós vamos abrir as perguntas, que podem ser dirigidas a todos ou a um ou outro ministro em particular. Concluindo, eu quero passar a palavra ao meu querido amigo Carlos Mink, que ordem alfabética. Não há uma ordem especialmente racional ou lógica, mas tem a palavra, Carlos. Bem, bom dia a todos e a todas. Bom dia, minhas companheiras e companheiros aqui de mesa. Como disse o ministro Recupero, momento que a gente imaginava que não ia haver uma coisa desse tamanho. Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas, de prioridade, mas nunca nenhum de nós ousou, nas nossas gestões, desmontar o ICMBio, o IBAMA, propor extinção de parques, ou até a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas. Muito menos voltar atrás nos avanços das gestões anteriores. Cada um de nós sempre reconheceu os avanços das gestões anteriores e tentou ir mais adiante. O que a gente vê, a gente fala do negacionismo climático, aqui é um negacionismo ambiental, né? Está se negando tudo o que foi construído em matéria de legislação, de conselhos, de unidades de conservação. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução das suas emissões de carbono, em 2009. O que acontece? Hoje, embora não se tenha saído formalmente da Convenção do Clima, a fala do presidente, dos seus principais assessores, dos seus filhos e ministros, inclusive ministro do Meio Ambiente, negando que existe a questão das mudanças climáticas, negando isso sem invenção do marxismo cultural. Então, isso é tristíssimo para um país que foi pioneiro chegar a esse ponto. Se eu tivesse uma palavra para classificar essa curta gestão, eu diria que a palavra é insustentável. Insustentável. Insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, do ponto de vista da biodiversidade. Insustentável é a palavra que eu usaria. Como o ministro Recupero falou, cada um de nós vai acentuar alguns pontos. Eu gostaria de acentuar 2 ou 3 pontos e passar a palavra para minhas companheiras e companheiros aqui de mesa. O primeiro ponto que eu queria acentuar usando até uma brincadeira, o nome MMA também é o nome da luta livre. O que nós estamos vendo aqui é uma luta onde os defensores do meio ambiente, os fiscais, o IBAMA e o ICMBio, tiveram suas mãos atadas, multas canceladas, pessoas demitidas, e o lado dos agressores ou potenciais agressores, dos matadores, foi colocado na mão deles uma pistola. Então, esse é o nosso MMA no momento atual. Os defensores com a mão atada e os potenciais ou efetivos poluidores e desmatadores com uma pistola na mão. Isso seria esse resumo inaceitável. Um outro ponto que eu queria acentuar, que foi também falado na nossa reunião prévia, é a questão da biodiversidade. O governo está liberando mais de 1 agrotóxico por dia, vários dos quais já proibidos ou substituídos na União Europeia, em vários países. Muitos dos quais comprovadamente carcinogênicos, teratogênicos, portanto cancerígenos. Nós estamos vendo as abelhas dizimadas, diminuindo, em várias delas encontrado, em mais da metade delas, vestígios dos agrotóxicos usados na pulverização. Então, isso é gravíssimo. Sem abelha não há polinização, não há biodiversidade. Essa é apenas uma das consequências dessa liberação de agrotóxicos. Um outro ponto que eu gostaria de acentuar, tudo muito rapidamente,
é a questão de abrolhos. Né? Nas nossas gestões todas, né, nós criamos um refúgio de golfinhos e baleias do Atlântico Sul, um santuário. Foi proibida a exploração de petróleo e gás em torno de abrolhos, mudadas as rotas de navios. A baleia jubarte saiu da lista de extinção das espécies ameaçadas. Saiu da lista das espécies ameaçadas de extinção. O presidente Ibama, contrariando pareceres dos seus técnicos, liberou a exploração de petróleo e gás em torno de abrolhos. A pergunta que a gente faz é a seguinte: será que brevemente a baleia jubarte vai voltar à lista das espécies ameaçadas de extinção? E, por fim, acentua uma questão. A gente está também na questão das leis propostas, várias tinham sido propostas antes pela bancada ruralista, né, como a lei do abate, né, e várias outras, e que agora ganham força e têm chance real de serem aprovadas. Uma delas, da qual o atual senador Flávio Bolsonaro se associou, é que acaba com a reserva legal. A gente está falando de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado. Isso significará apenas o maior desmatamento do mundo, no momento que o Brasil assumiu compromissos no clima de redução das emissões e na Convenção de Biodiversidade, que o Brasil também teve um papel muito preponderante de protagonismo, de preservação das espécies. 1 milhão de espécies estão concretamente ameaçadas de extinção. Foi divulgado há uma semana atrás esse dado por organismos internacionais, isso consta no nosso texto. Então, o que acontece? Nós estamos descumprindo acordos assinados. Esses acordos não são do governo A, B ou C. Um país assinou, isso passou pelo Congresso. Vou concluir. Então, o risco não é só para a água, não é só para as abelhas, não é só para a baleia jubarte, para as populações indígenas e quilombolas. O risco é para o planeta. E esse risco significa o país que tem a maior biodiversidade e que estava reduzindo muito seu desmatamento, vai caminhar no sentido de negar todos os tratados importantes que assinou de clima e biodiversidade, se constituir, se isso andar nesse sentido, na maior ameaça ao clima do planeta e à biodiversidade do planeta. E depois vai ser dito, essa nossa ação vai continuar. Nós vamos ao Congresso, vamos ao Supremo, vamos ao Ministério Público. Essa ação desse grupo de ex-ministros não se esgota hoje. Isso terá um desdobramento, depois será sinalizado. Obrigado a todos, vamos continuar. Espero que tenhamos algum sucesso para reverter essa loucura, esse desatino ambiental. Muito bem. Ministro Edson Duarte, por favor. Bom dia a todos, meus cumprimentos. Agradeço pelo convite. Dizer que, apesar dos diferentes governos, das diferentes gestões, de formações ideológicas e partidárias diferentes, todas elas trouxeram contribuições para o avanço da governança ambiental no Brasil. Todas elas. Deram grandes avanços, que avançaram na política de comando e controle, e avançou-se muito, sobretudo nos últimos anos, numa política afirmativa de desenvolvimento sustentável, com a utilização de recursos de diferentes fundos, mas notadamente o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, para projetos sustentáveis que mostravam que era possível, sim, garantir qualidade de vida com a preservação dos nossos mais diferentes biomas. E agora, o que nós estamos assistindo, apesar desses avanços que vinham demonstrando que o Brasil estava começando a ganhar uma guerra contra o desmatamento ilegal e criminoso, sobretudo da Amazônia. Nos últimos anos, sobretudo com o avanço das plataformas que nós deixamos, e eu fui o ministro do Meio Ambiente no último ano, apesar dos avanços e da combinação de plataformas, como, por exemplo, os dados do maior banco de dados ambientais rurais do mundo, que é o CAR, com mais de 5 milhões de propriedades cadastradas, declarado ali, em reserva legal, mais de 100 milhões de hectares, formando grandes corredores ecológicos em áreas privadas, um patrimônio que está ameaçado neste momento,
E não só esse patrimônio, mas toda essa construção histórica representada aqui pelo conjunto desses ministros e que pode trazer um prejuízo irreversível para tudo aquilo que foi feito, para todo o esforço feito e para a sinalização que o Brasil dá para o mundo em um momento histórico, um momento importante, um momento necessário, estratégico, a posição brasileira, sobretudo depois dos posicionamentos americanos e de alguns países europeus. O Brasil era o momento, e é o momento, estratégico para a reafirmação do protagonismo histórico do nosso país em relação às políticas ambientais, notadamente a política climática. Nós deixamos o país pronto, inclusive com recursos, para realizar a Conferência Climática no Brasil este ano. E seria importante para o país, inclusive para a nossa economia. Porque o que está em jogo não é só a história da afirmação de uma governança ambiental estratégica e necessária, não só para a preservação desse rico patrimônio natural, o maior do mundo, mas também para os negócios brasileiros, para a imagem do Brasil lá fora. Nós avançamos nos sistemas de comando e controle, na combinação de plataformas, serviços de inteligência. Nós avançamos no fortalecimento do CISNAMA e na relação e no fortalecimento institucional com o Ministério Público, com as polícias, e aí destaco Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a BEMA, a ANAMA, diversas organizações, e aí destaco também o papel da sociedade civil, que em todos os governos, independente das formações ideológicas, tiveram espaço de diálogo, um canal direto de comunicação e grande contribuição. E agora as políticas afirmativas de desenvolvimento sustentável estão em risco. Nós negociamos o ano passado com a Alemanha o aporte de 125 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Com a Noruega foi negociado e foi aportado 70 milhões de dólares também para o Fundo Amazônia. Já concluindo, segundo Zé Pedro. E esse ano, esse fundo terá que passar por uma nova negociação no final deste ano com os principais doadores, notadamente a Alemanha e Noruega. Portanto, em 2020, a incerteza se esse fundo continuará existindo, aportando recursos fundamentais, como eu digo. Não vamos vencer a guerra apenas com ação de polícia. É fundamental uma política de desenvolvimento sustentável. Nós abrimos o diálogo e avançamos com o setor produtivo. E aí destaco, o setor de sojas, pegando a experiência da moratória da soja da Amazônia e transportamos num outro formato, mas avançamos para o Cerrado. E estava bastante avançado. Assim como o setor de carne, toda a cadeia produtiva da carne, tanto os frigoríficos, os grandes frigoríficos, como grandes supermercados, avançaram no acordo para a Amazônia e também para o Cerrado, também bastante avançado. O que mostra, indica que nós não estamos enfrentando ou há um enfrentamento entre meio ambiente e o setor produtivo. Ao contrário, nós somos a saída. A área ambiental é a grande saída para esse país e a minha esperança é que nós continuemos parabenizando cada um desses aqui, que voluntariamente, em nome do país, pensando nesse país, no futuro do país, sobretudo do nosso planeta, estão aqui se doando a esta causa que é de todos nós. Obrigado, desculpa o tempo. A ministra Isabela Teixeira agora. Vamos lá. Então, primeiro a todos, bom dia. É sempre um prazer estar todos os ministros juntos. Nós ou conversamos, ou falamos, ou questionamos. Mesmo quando estávamos nos cargos, eu mesmo tive a oportunidade de experimentar esse colegiado, dialogando, inclusive com a Presidente da República, sobre o Código Florestal. E isso é um momento que nós sempre temos entre nós de conversarmos. E a oportunidade de falarmos sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que nós temos 3 ou 4 pontos a enfatizar, no meu ponto de vista, na minha perspectiva. Primeira, a capacidade de diálogo. Não há política ambiental, não há política de desenvolvimento, não há políticas públicas sem diálogo na democracia. Então, quem prega a democracia, ou reafirma a democracia, e é eleito na democracia, tem que ter diálogo com a sociedade. E não é diálogo virtual, é diálogo também físico, porque a palavra tem que ser cumprida. Ou não pode ser desfeita, como usualmente estamos vendo recentemente. A gestão ambiental pública no Brasil não é uma gestão ambiental que nasceu agora.
O primeiro Ministério do Meio Ambiente é até antes do recupero. Eu participei, eu era uma garotinha, confesso. Mas isso é 1985, chamava-se Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, criado como uma consequência da nova república e da democracia do país. É o primeiro ministério, que recepciona a estrutura criada pelo Dr. Paulo Nogueira Neto com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, cuja primeira reunião, se não me falha a memória, foi em 84. Eu participei também. Vejam como sou precoce. Tá? Mas, efetivamente, há uma construção de políticas públicas ao longo dos últimos 35 anos. Não é um imediatismo. O combate ao desmatamento na Amazônia, o avô do PPCDAM é o Programa Emergencial da Amazônia Legal, o PEAL, que nasce como uma consequência do programa Nossa Natureza, que deu origem ao IBAMA no governo do seu pai. Nós sabemos disso, né, Zé? E eu me lembro que a gente saía correndo com os dados de desmatamento por telex para entrar ao vivo no Jornal Nacional. E vai depois o PPCDAM, na gestão da Marina, ganha outra expressão, depois aperfeiçoa suas outras fases e chega ao momento atual que o IBAMA, inclusive, entrou no Sistema Brasileiro de Inteligência para o combate ao desmatamento e ao crime organizado. Então, há uma evolução no processo. Não há, mesmo com as dificuldades, com redução de custo, de orçamento, com déficit de funcionário, de concurso público, nunca antes nós tivemos uma postura de desconstrução a partir de um conceito. Nós sempre tivemos a construção a partir dos novos conceitos. E isso é importante em gestão pública, porque coordenação de gestão pública se faz com capital político que vem da sociedade, e com capacidade estratégica de integração, de convencimento, de mobilização. Algo que hoje me parece muito raro na esplanada dos ministérios. Tá? Então, o primeiro aspecto é mostrar que, quando a gente engloba uma agenda, a questão urbana sempre esteve presente. A primeira disputa emblemática da área ambiental é Cubatão, aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, o PROCONVE, o Programa de Controle de Poluição de Emissões Veiculares, é de 1986 dentro do CONAMA. A última reunião do CONAMA não aprovaram o PROMOTE, a fase de modernização da parte de motocicletas. O Brasil vai estar com emissões do século XX. Então, discutir as questões urbanas, as cidades na Amazônia, resíduos sólidos, 20 anos de projeto de lei de resíduos sólidos no Congresso Nacional. O governo gestão Sarney Filho, fez o programa Brasil Joga Limpo. Há aprendizados em acertos e erros. Então, é um processo de continuidade e um tema não exclui o outro. O que aflige é que, ao cuidar prioridade a determinados temas, o resto sai da agenda e fragiliza toda a chamada constituição política. O segundo aspecto que deriva disso, que eu acho importante ressaltar, é o apequenamento do papel político do Ministério do Meio Ambiente. Isso é extremamente importante, porque o governo tira competências e coloca em outras instituições, e nós não sabemos como é que isso vai funcionar. Nós vamos conversar sobre florestas com a agricultura, como era na época do IBDF, Zé Carlos? Tá? Ou qual é a agenda que vem? A agricultura brasileira, que é uma agricultura tropical, importante, etc., competitiva, precisa assegurar a tal da segurança alimentar no mundo. Que bom, 40 anos atrás o Brasil importava alimentos, hoje nós temos uma agricultura competitiva. A minha pergunta é se daqui a 40 anos ela entrega uma preservação, uma agricultura competitiva com a conservação do meio ambiente acima de 60%. Se ela vai cumprir o Código Florestal, se ela vai, de fato, usar a neutralização de carbono, a combinação de sistemas agroflorestais como um ativo de desenvolvimento desse país. Não se vê uma palavra sobre isso. Então, o Ministério diminuiu o seu papel político, ou sinaliza um apequenamento do papel político, porque ele abre mão de competências, como a ANA, etc., e você não enxerga no governo quem são os responsáveis, exceto na agricultura, que a ministra da Agricultura já sinalizou alguns pontos sobre isso. Tá bom. Já vou terminar, Zé Pedro, senão eu vou cortar você. Então, é importante a gente entender esse apequenamento da função política do Ministério do Meio Ambiente e da interlocução da Constituição Política Ambiental. Um terceiro aspecto, que obviamente eu não posso fugir de comentar, diz respeito à agenda climática. Ao negacionismo climático, vocês podem chamar de várias coisas, expresso isso por várias autoridades do governo. Tá? E isso é muito grave, porque a questão climática é um tema de desenvolvimento global, é um tema geopolítico. O Brasil tem um protagonismo imenso nisso, de construção de soluções. Não é só por perfil de emissões, e que o Brasil tem um papel estratégico pela contribuição essencial de redução de emissões desde o programa PPCDAM e nas suas várias fases, ou desde a consolidação do programa ARPA, que começou na gestão do Zé Carlos Carvalho. Passa pela Marina, passa pelo MINC, passa por mim, passa pelo Zequinha de novo. Foi todo mundo adicionando para ter resultados. Essa construção de clima
está em xeque pelo negacionismo interno e pela ausência da interlocução e da liderança política internacional. O Brasil, vou deixar claro com a linguagem para jovens, o Brasil não pode ser a rainha má do Game of Thrones climático. Não pode. Nós não vamos cortar, nós temos que ser o protagonista, nós temos que construir soluções, porque o desenvolvimento do nosso país as soluções para o mundo passam pela nossa capacidade de acolher essa agenda de maneira estratégica. Então, se vai ter um novo sistema de governança climática, que não seja no Ministério do Meio Ambiente, sob a liderança do Ministério do Meio Ambiente, que o governo sinalize esses caminhos, porque os sinais contraditórios internacionais estão comprometendo a nossa credibilidade, além da imagem, e nós teremos, possivelmente, de enfrentarmos, por exemplo, medidas protecionistas ou novas medidas protecionistas ou salvaguardas em relação às exportações brasileiras, por exemplo. E isso não é jogo para criança, isso é jogo de gente séria. Então, eu vejo com muita preocupação o Brasil abrir mão, tá, em torno de coisas, sem colocar nada no lugar, em torno de conceitos absolutamente falaciosos, que a ciência no mundo inteiro já afirma. Último dado. Passou pela primeira vez a medição de 415 partes por milhão na chamada estação lá no Havaí, em que mostra que a concentração de CO2, se for nesse ritmo, com aumento de quase 3%, em 3 anos, menos de 3 anos, a gente atinge o limite do Acordo de Paris. É isso que está acontecendo no mundo hoje. A gente está se escondendo de quê? O Brasil tem que ter as soluções e caminhar com o desenvolvimento de baixo carbono. Essa é a nossa trajetória. Muito bem, eu passo a palavra agora ao ministro José Carlos Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Na medida que vai alongando, os que vão ficando para o final vão ficando com a agenda suprimida. Mas eu queria aproveitar para fazer um exercício aqui no meu tempo de explicitação daquilo que já foi mencionado, né, para que a gente possa compreender com mais clareza o desdobramento das decisões que estão sendo tomadas. Porque pode ficar parecendo que há uma disputa de natureza corporativa, ter ou não ter poder, ter ou não ter mais poder ou ter menos poder. E não é só disso que nós estamos tratando. Primeiro, porque o que está sendo feito é parte de uma premissa absolutamente equivocada, intelectualmente pobre, conceitualmente absolutamente fora de qualquer padrão, que é de colocar a questão do desenvolvimento e a questão do meio ambiente como questões excludentes. Coisa que já foi superada desde que a Assembleia da ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o mecanismo pelo qual o mundo pode organizar a economia com base na sustentabilidade, levando em conta o meio ambiente. Mas vamos pegar os pontos específicos aqui que eu gostaria de explicitar para a gente compreender. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que pressupõe, obviamente, o enfraquecimento da Política Nacional de Meio Ambiente. Por quê? Transferência da Agência Nacional de Águas para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Não é apenas uma mudança de locus de âmbito de poder. Quem acompanhou a luta pela criação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que ocorreu na época do ministro Krause, que está assinando o documento conosco, que só não está aqui porque está se preparando para uma pequena intervenção cirúrgica, sabe que foi uma luta de 20 anos para criar um conceito basilar na gestão de águas, que é a gestão do uso múltiplo. Então, quando você tira a Agência Nacional de Águas com uma missão de fazer a gestão de uso múltiplo das águas, transfere para uma outra esfera de poder que administra a irrigação, o maior usuário de águas do país, e atribui a ANA, como agora está sendo atribuída, a competência de agência reguladora do saneamento, você está colocando a gestão das águas, de certa forma, subordinada aos dois grandes usuários, mutilando completamente o fundamento basilar da gestão de uso múltiplo. Então, essas são questões que nós precisamos compreender o que está por trás dessas transferências. E aí, quando o governo
diz que mudanças climáticas perde significado diante da agenda do saneamento, porque esse é o discurso mais recente do Ministério do Meio Ambiente, é importante registrar uma contradição intrínseca, porque o mesmo Ministério que acha que a agenda do saneamento, que a agenda das águas é uma agenda fundamental para a questão ambiental urbana, admite transferir a agência de águas para outra esfera de poder. Não pode ter nada mais contraditório. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de mencionar nessa mesma linha: transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Os que me conhecem sabem que eu acho que há, certamente, a parte de produção do setor florestal brasileiro pode ficar na agricultura, até porque nós estamos falando de setores sistêmicos, de setores multi-institucionais. Mas nós não podemos esquecer, a ministra Isabela cuidou disso muito bem em Paris, que no nosso compromisso do Acordo de Paris, os objetivos brasileiros, as metas brasileiras, estão praticamente todas ancoradas na área florestal. Estão ancoradas na agenda do combate ao desmatamento e estão ancoradas no compromisso que o Brasil assumiu de restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas com florestas, que o Ministério também perde o seu poder de governança. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que não veio ainda à tona no debate. Nós estamos falando de enfraquecimento do IBAMA e de enfraquecimento do ICMBio. Nesse meio tempo, foi criada na estrutura da Presidência da República uma Secretaria de Estado com competência para tratar do licenciamento ambiental e regularização fundiária. Ora, em termos de governança, é uma decisão absolutamente fora de qualquer padrão organizacional. Você tem um Ministério de Meio Ambiente para implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, que já foi aqui mencionada. Então, você tem um Ministério de Estado, que vai cuidar da implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, com todos os seus instrumentos, e aí o governo cria uma estrutura na Presidência da República para lidar apenas com um dos instrumentos da política nacional. Isso é samba do crioulo doido, isso é esquizofrenia institucional. Então, essas as questões que nós queremos trazer ao debate, com finalidade construtiva, como disse o ministro Recupero aqui na abertura. A minha participação aqui é de crítica e de apelo ao diálogo. De apelo ao diálogo no sentido de assegurar a participação da sociedade. Até porque, surpreendentemente, nós temos um modelo institucional de gestão ambiental que nasceu na ditadura militar, sob o comando do professor Paulo Nogueira Neto. Então, essa história de querer vincular meio ambiente ao denominado marxismo cultural, nada pode ter a ver. Eu gostaria que alguém me explicasse qual o marxismo cultural que prevalecia no governo Médici. Se alguém conseguir me explicar, aí nós podemos entender. Depois, no governo Figueiredo, veio a Lei 6938, de 1981, também no governo militar. Então, nós estamos falando de uma estrutura que é democrática, surpreendentemente democrática, no momento em que o Brasil vivia uma ditadura. E agora, em pleno regime democrático, nós estamos querendo retornar a uma situação anterior àquela que nós tivemos na vigência da ditadura militar. Então, eu não quero contrariar o Zé Pedro, não quero me alongar muito,
Mas eu queria fazer um pouco isso, uma explicitação dos pontos que foram levantados para a gente começar a compreender a natureza das mudanças que estão sendo feitas. Muito bem, muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao ministro Zequinha Sarney, eu não posso deixar de lembrar aqui um precedente que mostra bem o contraste com o momento que nós vivemos. No final dos anos 80, eu, na época, trabalhei com o presidente Sarney, tive a honra de ser assessor especial dele, debaixo de uma campanha mundial, quando tinha se agravado enormemente o desmatamento da Amazônia. O presidente Sarney, em vez de ter uma reação defensiva ou negativa, ele se adiantou e fez alguma coisa que na época espantou até os diplomatas profissionais. Ele ofereceu o Brasil como sede do que viria a ser a maior das conferências das Nações Unidas sobre desenvolvimento, que foi e clima, que foi a Rio 92. Foi iniciativa dele. Foi na época em que, inclusive, ele nomeou o próprio porta-voz, Fernando Mesquita, para chefiar a ação contra o desmatamento da Amazônia. Nós agora assistimos a uma situação em que o Brasil ia sediar uma reunião de menor âmbito, mas ainda assim dentro daquela sequência, e tivemos, ao contrário, um governo que preferiu abrir mão, como disse, não por razões econômicas, mas por razões de antagonismo à própria ideia de sediar a conferência. Por isso, apenas para lembrar essa continuidade que nós temos em relação a essa questão, hoje, num momento de triste ruptura. Tem a palavra aqui. Obrigado. Bom dia a todos, amigos e amigas. Eu quero reforçar aquilo que foi dito no que diz respeito à continuidade das políticas ambientais. Eu fui ministro no segundo governo de Fernando Henrique e depois fui ministro novamente no governo Michel Temer. Vocês se lembram como foi a assunção ao poder de Michel Temer. E eu vou ler aqui um artigo que fiz, lógico, uma partezinha pequena do artigo que fiz na Folha de São Paulo, que eu acho que vai deixar bem claro aquilo que nós todos estamos falando aqui. Nesse momento convulsionado por que passa o país, assumi o Ministério do Meio Ambiente para promover o diálogo e buscar consenso. A transição que empreendo tem essa perspectiva. Por isso, convoquei para minha equipe pessoas as mais qualificadas das mais diversas áreas, independentemente de ideologia ou cor partidária. Ainda que em questões pontuais não tenhamos concordado sempre, as linhas mestras da administração anterior, eu estava substituindo a Isabela, no Ministério foram bem conduzidas. Não pretendo alterar rumos, promover uma ruptura, mas tomar as medidas de ajuste e aprofundamento que se mostrarem necessárias. Essa tem sido uma constante. E o atual governo rompeu esse ciclo. Está desconstruindo a política ambiental. O presidente, quando eleito, ele disse que ia incorporar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Nós, os ex-ministros, fizemos um artigo, a sociedade protestou, e o governo voltou atrás, mas não por nossa causa, foi porque o agronegócio achou que isso ia prejudicar as suas exportações. Então, agora, nós estamos presenciando o desmonte de tudo aquilo que foi construído. E mais, quando você fala na desconstrução de uma obra de engenharia, você sabe que aquela obra, se for mal feita, ela pode ser reparada. Mas quando você fala de meio ambiente, de biodiversidade, de vida, de floresta, isso não tem mais retorno. E o que está acontecendo agora é a sinalização, a péssima sinalização desse governo, que, ao contrário do que se faz crer, ele não
extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. Ele apenas colocou o Ministério do Meio Ambiente como uma extensão do Ministério da Agricultura. Então, tudo aquilo que o agronegócio deseja, o Ministério do Meio Ambiente faz, porque essa é a política de governo. Eu quero só frisar, e já estou acabando, não vou nem demorar meus 3 minutos, que o desmatamento na Amazônia, ele é contido por comando e controle. Ele é feito pela ilegalidade. Quando se combate o desmatamento, está se combatendo a ilegalidade. Quando se enfraquece comando e controle, está se autorizando para que os bandidos desmatem a Amazônia. E o que aconteceu logo no começo desse governo? Os fiscais do IBAMA foram fragilizados, foi desautorizada a queima de equipamentos em terras indígenas e unidades de conservação, que era um meio pelo qual o IBAMA podia se firmar, foi a política de incentivo, como o Fundo da Amazônia, foi ignorado, foi hostilizado. Enfim, nós hoje sabemos que a Amazônia corre sério perigo e a Amazônia tem um papel importantíssimo no aquecimento global. Ela funciona como um ar-condicionado. Ela é importante para o regime de chuvas de todo o continente. A umidade que vem do mar, ela é contida, depois ela é espalhada através dos ventos que batem nos Andes. São os rios voadores. E o agronegócio que pensa que em liberar a Amazônia para desmatamento está liberando mais terra para a agricultura, ao contrário, está acabando com a chuva, com o regime de chuvas que favorece o seu negócio. Então, eu jamais realmente gostaria que essa reunião acontecesse, histórica, porque os motivos que fizeram com que ela tivesse ocorrido são os motivos que preocupam não só a nossa geração, mas tem repercussões também nas futuras gerações. Muito obrigado. Eu agora passo a palavra à nossa querida Marina. Não é a última, mas, na verdade, a última apenas cronologicamente, a primeira de nós em matéria de liderança nacional e internacional. Tem a palavra. Bom dia a todos, a todas. Eu cumprimento todos os colegas de mesa na pessoa do nosso decano, ministro Recupero. Quero cumprimentar a imprensa que se faz presente aqui, meu ex-secretário executivo, Capobianco, o secretário do Verde aqui de São Paulo, que deu uma grande contribuição, querido amigo Eduardo Jorge. E eu concordo com as palavras do Zequinha, né, de que a gente está aqui unido por uma razão que é muito difícil para todos nós. Se eu pudesse fazer uma metáfora, eu diria que nessa mesa temos alguns que não puderam vir e outro que já nos deixou, que começamos fazendo uma homenagem póstuma a ele, o nosso professor Paulo Nogueira Neto. Nós temos aqui o PIB ambiental dos últimos 35, incluindo o Paulo Nogueira Neto, mais de 40 anos. Nós estamos diante de um governo que fulaniza as coisas, que personaliza as coisas e diz, com conceitos esdrúxulos, que vai mudar toda a estrutura de proteção ambiental do país, porque eles precisam desconstruir o que esses ideológicos aqui fizeram, passando por cima de conceitos, de marcos regulatórios. Tudo que foi feito só foi possível porque nós temos um artigo 225 da Constituição Federal, que não foi feito por nós, que diz que é a obrigação do Estado brasileiro prover um ambiente saudável para todos os brasileiros e que deve desdobrar isso na forma da lei, criando estruturas, orçamentos e políticas públicas para que se tenha água, para que se tenha biodiversidade, para que se tenha ar puro, para que se tenha a proteção das bases naturais do nosso desenvolvimento. São mais de 40 anos de luta em diferentes governos, com ganhos maiores ou menores, dependendo das conjunturas, mas
com o intuito de fazer avançar a agenda. É a primeira vez que nós temos um governo que assume dizendo que não vai mais demarcar 1 centímetro de terra indígena. É a primeira vez que temos um governo que assume dizendo que vai acabar com a farra das multas, inclusive a própria multa que lhe foi dada por estar pescando em área que não deveria estar pescando. É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país: a educação e o meio ambiente. Sem as bases naturais do nosso desenvolvimento, é impossível ter desenvolvimento num país que depende dos seus recursos naturais para ser a potência agrícola que é, para ser a potência em produção de minério que é, para ser a potência em geração de energia que é. É a primeira vez que nós temos um governo que faz um discurso para ganhar e, pior, implementa o discurso populista e irresponsável que fez para ganhar quando assume o governo. Nós já tivemos aqui elencado vários retrocessos. A saída do Serviço Florestal para o Ministério da Agricultura, a saída da Agência Nacional de Águas, a retirada das competências da FUNAI para demarcar terras indígenas. Mas tem algumas coisas que precisam ser vistas. O que eles estão querendo acabar é com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, cortando a cabeça do sistema. Os estados não sobreviverão, os municípios não sobreviverão. Quantas políticas públicas não foram sustentadas? Porque no nível federal é mais difícil o combate no mano a mano, a perseguição. Coisas que os fiscais do estado, do município não podem fazer, os fiscais federais faziam, mas agora eles estão sendo enfraquecidos, desmoralizados. Ele está querendo desmontar o sistema. Está querendo desmontar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que já criou todas as modalidades existentes hoje no nosso país. Nós temos mais que o estado de Minas Gerais em área protegida. Quando o governo ameaça não só não criar mais novas unidades, porque diz que só vai criar quando implementar as que já existem, como se isso fosse incompatível uma coisa com a outra, quando fala em descriar as que já foram criadas, o que é um absurdo. Na minha gestão, nós criamos mais de 24 milhões de hectares de unidade de conservação. Concebemos um plano que foi encaminhado por todos os que nos antecederam e que fez com que o desmatamento caísse 80% em 10 anos consecutivos. Com uma diferença, meu querido ministro Recupero. Isabela, Zequinha, Edson, Mink, Zé Carlos. Com uma diferença. O desmatamento caía e a nossa economia estava em um processo de crescimento, uma média de 3%. A nossa agricultura crescia uma média de 2%. Quando participávamos dos fóruns internacionais, que queriam boicotar nossos produtos, dizendo que ele era feito em prejuízo do desmatamento e dos índios, nós mostrávamos um gráfico em que desmatamento caía e a economia crescia. Agora, em pleno crescimento baixíssimo, expectativa de 1%, nós temos o desmatamento aumentando. E eu gostaria de dizer, essa reunião, ela é a nossa contribuição para manter um legado. E legados não podem ser fulanizados. Legados é de um povo, de uma sociedade. Os meios de comunicação, eu vejo que têm dado uma grande contribuição fazendo debate. A academia tem dado uma grande contribuição sustentando as razões técnicas. E a sociedade precisa dar a sua contribuição sustentando as razões políticas, éticas e institucionais de não deixar esse desmonte. O que está acontecendo é um desmonte. Pegar a educação e meio ambiente para ideologizar e desmontar, não ter políticas que dão continuidade aos legados já encontrados, é transformar o nosso país em exterminador do futuro.
E nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Portanto, programas como o programa ABC, que hoje está totalmente abandonado, agricultura de baixo carbono, programas voltados para dar protagonismo à agenda ambiental internacional do Brasil, que deu a maior contribuição para a redução de perda de biodiversidade, a maior contribuição no âmbito do protocolo de Quioto para a redução de emissão de CO2. Foram 4 bilhões de toneladas de CO2 evitada de lançar na atmosfera a partir do PPCDAN. O Brasil foi o primeiro país a assumir metas de redução porque tinha um plano de redução de desmatamento. Agora, não só, nós estamos tendo retrocessos, como estamos tendo regressão. No país que sediou a Rio+20, no país que sediou a Rio 92, no país que sediou a Convenção da Biodiversidade em 2008, no país que ajudou a conceber o mecanismo de desenvolvimento limpo no âmbito do protocolo de Quioto. Acho que a nossa contribuição, como disse o ministro Recupero e os que me antecederam, deve continuar a audiência no Congresso, com os presidentes das duas casas, mas, sobretudo, como parte desse diálogo que a sociedade precisa fazer. E, por último, acho que o setor empresarial precisa urgentemente, aqueles que não fazem parte da visão retrógrada e atrasada, pré-moderna, de uso dos recursos naturais, se diferenciarem como alguns já estão se diferenciando, sob pena de todos pagarem um preço altíssimo, porque a União Europeia já coloca senões em relação ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul em função das posições retrógradas na área de meio ambiente e defesa dos direitos humanos. Já tivemos o alerta de mais de 600 cientistas em relação à questão dos acordos comerciais da Europa com o Brasil. Logo, logo será o Japão. A China é um país que tem avançado na agenda ambiental, ainda que não seja uma democracia. Aqui nós temos uma democracia que está querendo retroceder, mas não só na agenda ambiental, não só na agenda de direitos humanos, não só na agenda do desenvolvimento sustentável, quer retroceder também na democracia. E eu acho que esse é o pior risco. Quando o ministro diz que vai acabar com o ICMBio, porque ele foi criado para botar apaniguados políticos, se olhar o ICMBio foi uma das organizações que eu e Capobianco fizemos questão de aprovar que a sua diretoria, o seu presidente seria a partir de um comitê de busca, de um concurso, não foi apaniguado coisa nenhuma. Agora sim, está sendo colocado um conjunto de militares, por indicação, passando por cima do comitê de busca, que é uma forma moderna de fazer indicação dentro das instituições públicas. Então, eu só quero aqui cumprimentar os meus colegas e dizer que esse é um momento mais do que difícil. É um momento do nonsense, porque está se fazendo coisas que as consequências serão dramáticas para a ecologia, para a sociedade e para a economia. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas. Eu passarei a condução dos trabalhos à ministra Isabela, porque, infelizmente, eu peço desculpas. Eu já tinha um outro compromisso num seminário que eu devo falar daqui 40 minutos, no outro lado da cidade. Eu só gostaria de acentuar, ao partir, que, para nós, isto aqui não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É um apelo, uma exortação à sociedade brasileira para que a sociedade civil se mobilize e todos os setores que têm responsabilidade assumam as suas responsabilidades. É por isso que a nossa intenção é procurar os presidentes dos poderes, inclusive Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, devido ao papel especial que o Ministério Público tem, segundo a Constituição de 1988, queremos nos dirigir à imprensa, a todos, fazendo votos que, oxalá,
até a juventude das escolas, como na Europa, crianças, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, na França, se mobilizem e saiam às ruas e às praças, porque o que está em jogo é o futuro justamente dos jovens, daqueles que vão experimentar na própria carne as consequências nefastas dessa política absolutamente irracional a que nós estamos assistindo. Muito obrigado, muita desculpa. Desculpa,